E vamos falar agora das implicações da fala do presidente Macron, da França, em relação à soja brasileira, em relação ao desmatamento, à Amazônia. Nós estamos em contato com Rubens Barbosa, ex-embaixador brasileiro em Washington e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Embaixador, boa tarde. Boa tarde. O embaixador chamou a atenção Macron fazer essa manifestação pública através de rede social, não é, abertamente citando o Brasil, a insatisfação com relação à questão do desmatamento e colocando a soja, não é, a necessidade da Europa ficar independente da importação da soja brasileira. Aí nós tivemos o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, colocando que ele está misturando as coisas, que não tem a soja relacionada ao desmatamento. Como é que o senhor vê essa discussão? Olha, essa discussão tem vários aspectos, né? O Macron está se dirigindo ao público interno dele, entendeu? Vai ter eleições na França, a direita lá está crescendo, os verdes estão crescendo, e ele tem que defender a posição dele dentro do universo político francês. Isso é uma coisa. A outra coisa é a informação sobre o plantio da soja no bioma amazônico. Segundo a informação que eu tenho, 10% da soja é plantada no bioma amazônico. Ela não está destruindo porque é plantada na Amazônia Legal, no Cerrado e tal, mas é parte da Amazônia, né? Isso é uma peculiaridade nossa. A Amazônia Legal não é o bioma amazônico, mas é visto de fora como uma área da Amazônia. Esse é um problema que nós temos que enfrentar. Agora, a terceira observação é que o Macron tem uma posição pública muito forte porque ele ficou contra o acordo Mercosul-União Europeia. E ele estava falando, eu imagino, depois dessa reunião que houve lá. Houve uma reunião sobre meio ambiente para a qual o Brasil não foi convidado e a circunstância é essa, devem ter perguntado a ele a razão da ausência do Brasil, eu imagino, né? Mas a declaração dele foi muito forte, realmente. Agora, se nós não tomarmos medidas internas para eliminar o ilícito que ocorre na Amazônia, o ilícito do desmatamento, da queimada, do garimpo, essa narrativa externa vai continuar. Não adianta a gente querer fazer propaganda, responder. Isso não vai adiantar. O que vai adiantar é resultado nas medidas que o Brasil está tomando. Esse ano todo nós já perdemos, porque nós vimos aí um número muito alto de queimadas, de desmatamento, que superou tudo o que se viu até o ano passado. Então, esse ano, agora de 2021, o governo brasileiro vai ter que fazer um esforço para conter esses números que estão saindo do controle. Sem isso, não vai haver nenhuma modificação na posição europeia, que, aliás, vai ser engrossada agora com a posição do governo americano. É exatamente o que eu ia questionar, é a posição de Biden. Biden, a vice-presidente Kamala Harris, vários deputados democratas que já se posicionaram, inclusive, contra acordos com o Brasil pela posição política do governo no que se refere a meio ambiente, em relação ao desmatamento. Então, a gente, de início, já deve enfrentar dificuldades por aí. Inclusive, Biden citou especificamente o Brasil em um dos debates, né? Isso eu acho que é uma crônica de uma confrontação anunciada, né? Porque é só aguardar as primeiras medidas do governo Biden. Ele já disse que a questão da saúde, da Covid, vai ser a primeira prioridade, e depois, entre as primeiras prioridades, está a política ambiental. Ele também tem problemas internos lá, do pessoal mais progressista dentro do partido. Ele vai fazer algum gesto. E o problema, como eu disse em relação ao Macron, o problema é que a nossa vulnerabilidade
externa é muito grande, porque os resultados são muito negativos. Nós já estamos há 2 anos com essa pressão externa e os resultados continuam negativos. Então, nós temos que nos preparar para as consequências disso. As consequências, tanto no caso do mercado comum quanto no caso do governo americano, pode ser restrições às exportações brasileiras. Quer dizer, é muito difícil, por exemplo, no caso do Macron, ele substituir a soja brasileira. Nós exportamos quase 5 milhões de toneladas para a França de soja. Isso não vai ser substituído da noite para o dia, eles não vão começar a plantar e substituir. E a soja é muito importante para a alimentação animal e tal, vai continuar a exportação. Agora, o desgaste político, a credibilidade nossa, isso vai continuar a ser afetada enquanto nós não mudarmos a narrativa interna e, sobretudo, enquanto nós não produzirmos resultados concretos das medidas que nós estamos tomando sobre desmatamento, sobre queimadas e sobre o garimpo e também sobre o tratamento das comunidades indígenas. E o Brasil continua apresentando, como o senhor colocou, números bastante negativos, a questão do desmatamento, a questão dos incêndios que nós tivemos. E aí, quando se tem o noticiário geral, não é apenas a Amazônia, houve problemas também em relação ao Pantanal, tem uma série de medidas tomadas pelo governo que são questionadas pelos ambientalistas e que aumentam essa fragilidade. Agora, em relação ao governo dos Estados Unidos especificamente, a gente ainda tem uma posição individual, particular da família Bolsonaro, não só do presidente, mas do filho também, principalmente Eduardo Bolsonaro, a favor ainda de Trump, não é? Nós estamos vendo essa situação. Agora vamos ver, o Trump hoje vai ser impeachment, né? vai ser impedido nos Estados Unidos. Vamos ver qual é o grau de extensão disso, se o Senado também vai votar. E aí o Trump sendo impedido, ele possivelmente, na minha visão, ele vai ser expelido do Partido Republicano. Ele não vai poder concorrer à eleição em 2024 como ele queria. Quer dizer, eu acho que ele, se não tivesse havido esses acontecimentos a semana passada em Washington, a invasão do Congresso, ele seria o líder da oposição a Biden. Mas essa incitação, né, que houve, eu acho que não há dúvida, a gente ouviu a maneira como ele falou, apesar de ele negar, isso prejudicou muito ele. Quer dizer, ele, cassado ou não, quer dizer, impedido ou não, ele vai ser cassado pelo Partido Republicano. Aí vamos ver como é que o governo brasileiro vai reagir a essa nova situação do Trump, que não vai ter mandato, não vai ter o partido e vai ter uma série de problemas, eu acho, depois da eleição, tanto financeiros como políticos também. Ele pode ser até processado, dependendo de como for aprovada essa resolução do impedimento dele no Congresso americano. Então, mas tem a posição do governo brasileiro, que é, na verdade, do presidente Bolsonaro, né, e ainda defendendo o Trump, ainda questionando o resultado das eleições. É nesse sentido que eu colocava não apenas a posição de Trump, mas Biden vendo esse posicionamento do governo brasileiro. Mas é isso que eu respondi para você. Eu disse, vamos ver como é que vai ficar a posição do governo brasileiro, porque até agora é isso que você falou. O presidente Bolsonaro tem feito pronunciamentos apoiando essa questão da fraude. O filho dele, Eduardo, esteve lá em Washington, esteve na Casa Branca. Eles continuam com essa retórica. O que eu disse é que depois do impeachment nós vamos ter que ver como o governo e o presidente e os ministros, né, inclusive o ministro do Exterior, vão se colocar. Perfeito, conversamos aqui com o Rubens Barbosa, ex-embaixador, presidente do IRICE. Embaixador, muito obrigada pelas suas informações, as suas análises em relação a essa situação externa do Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo seu interesse.